Bora, Zé. Bora. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje vamos realizar a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pedra Bela, do dia 3 de novembro de 2020. Por favor, segundo secretário, faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Boa noite. Daniel Marciano Basílio, Djalma Aparecido Marcial Leme, Filomena Aparecida Janine, Israel dos Santos, João Batista Leandro, José Luiz Leonardi, Maria Jerusa Ferreira, Presente. Walter Eduardo Santos Sten, Vanderlei Lopes da Silva, presente. Havendo quórum regimental com a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Por favor, primeira secretária, faça a leitura da ata da sessão anterior. Livro de atas número 25 das sessões ordinárias e extraordinárias. Ata da 22ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do dia 27 de outubro de 2020 da legislatura 2017-2020. Presidente, José Luiz Leonardi. Primeiro secretário, Maria Jerusa Ferreira. Segundo secretário, Vanderlei Lopes da Silva. Vereadores presentes à sessão: José Luiz Leonardi, Maria Jerusa Ferreira, Vanderlei Lopes da Silva, Djalma Aparecido Maciel Leme, Filomena Aparecida Janine, Walter Eduardo Santos Sten, Israel dos Santos e João Batista Leandro. Havendo quórum regimental, o senhor presidente abriu os trabalhos da presente sessão. A ata da 21ª sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2020 foi aprovada por unanimidade de votos. Logo após, passou-se a leitura das matérias do expediente. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2020 altera os artigos 19, inciso 1º, linha B, e inciso 2º, linha A, 39 e 44, inciso 3º, 118, e acrescenta os artigos 92A e 127A, 127B, 127C, 127D, da Lei Orgânica do Município de Pedra Bela e da outras providências. Foi despachado para as comissões permanentes. Indicações número 104, 105, 106, 107/2020 foram encaminhadas ao Executivo. Leituras das moções número 5 e 6/2020. Com a palavra à disposição, fizeram uso da palavra os senhores vereadores Walter Eduardo Santos Sten, Maria Jerusa Ferreira, Filomena Aparecida Janine, Daniel Marciano Basílio e José Luiz Leonardi. Colocados em votação, foram aprovados por unanimidade dos votos. Leitura do ofício número 232/2020 em resposta ao ofício 106/2020, requerimento número 30/2020. Com a palavra à disposição, fizeram uso da palavra os senhores vereadores Maria Jerusa Ferreira, Walter Eduardo Santos Sten, Daniel Marciano Basílio, Vanderlei Lopes da Silva, José Luiz Leonardi. Intervalo regimental simbólico. Foi realizada a chamada. Todos os vereadores continuaram presentes. Ordem do dia. A sessão foi suspensa por 5 minutos para análise do projeto de lei número 4/2020, decidindo pela retirada da pauta. Não havendo mais matéria para deliberação, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, cujo seu conteúdo fiel encontra-se gravado no CD-ROM número 22/2020 das sessões ordinárias arquivadas na secretaria desta Câmara Municipal. Nada mais para constar, eu, Wellington Ferreira de Miranda, técnico administrativo da Câmara Municipal, lavrei a presente ata e a subscrevo. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, em 22 de outubro de 2020, José Luiz Leonardi, Maria Jerusa Ferreira e Vanderlei Lopes da Silva. Livro de atas. Livro de atas, número 25, das sessões ordinárias e extraordinárias. Ata da 22ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do dia 27 de outubro de 2020, da legislatura 2017-2020, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, pode se levantar. Ata da 22ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do dia 27 de outubro de 2020, da legislatura 2017-2020, foi aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Lei Complementar número 3/2020, de 3 de novembro de 2020, autoriza a doação de imóvel para a instalação de indústria e da outras providências. Ofício 262/2020, Pedra Bela, 3 de novembro de 2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, na oportunidade em que saudamos os nobres integrantes dessa Câmara Municipal de Vereadores, tomamos a iniciativa de apresentar o projeto de lei complementar que autoriza a doação de imóvel para instalação de indústria e da outras providências. Trata-se da doação de uma área com 80.840,34 metros quadrados, objeto da matrícula número 92.942 do Cartório de Registro de Imóveis de Bragança Paulista, situada na área industrial no bairro Estiva do Campestre, nesta cidade de Pedra Bela. Ressaltamos que este importante projeto propiciará a abertura de procedimento licitatório visando a doação de área para instalação de indústria cujas condições deverão estar estabelecidas no edital do certame, em especial no que se refere à concessão de empregos para moradores de Pedra Bela. Diante disso, requeiro que o projeto seja apreciado em regime de urgência por Vossa Excelência, que fica desde já requerido nos termos do regimento interno desta colenda Câmara. Cordialmente, Álvaro Gesiel de Lima, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 3/2020, de 3 de novembro de 2020, autoriza a doação de imóvel para instalação de indústria e da outras providências. Álvaro Gesiel de Lima, Prefeito Municipal de Pedra Bela, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pedra Bela aprova e ele sancione e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realização doação com encargos de imóvel de propriedade do município, sendo um terreno medindo 80.840,34 metros quadrados, localizado no bairro Estiva do Campestre, objeto da matrícula 92.942 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bragança Paulista. Artigo 2º. A doação do imóvel acima citado será feita através de processo licitatório na modalidade de concorrência pública que estabelecerá os critérios de seleção e que obedecerá o disposto na Lei Federal 8.666/93. Artigo 3º. A doação será efetivada exclusivamente por meio de escritura pública, a qual conterá obrigatoriamente as seguintes condições. Primeiro, o donatário deverá requerer o alvará de construção junto ao município no prazo máximo de 30 dias após a obtenção de todas as licenças necessárias, bem como concluir a obra no prazo estabelecido no cronograma apresentado na licitação, o qual somente poderá ser prorrogado mediante requerimento devidamente justificado e aceito pelo doador, sob pena de tornar nula de pleno direito a doação efetuada sem direito a qualquer indenização e retenção de benfeitorias. Segundo, dar início à atividade até 60 dias após o término da obra ou obtenção de licenciamento competente, sob pena de tornar nulo de pleno direito a doação efetuada sem direito a qualquer indenização e retenção de benfeitorias. Terceiro, o donatário não poderá dar destinação diversa ao imóvel recebido em doação sob pena de extinção da doação. Quarto, o imóvel reverterá ao patrimônio municipal se o donatário, durante o prazo de 5 anos, a partir do início de funcionamento, suspender suas atividades por mais de 6 meses consecutivos ou não, sem a justificativa aceita pelo doador. Quinto, no caso de falência ou dissolução da empresa donatária, no prazo de 5 anos contados da data da outorga da escritura de doação, a área doada e as benfeitorias nela existentes reverterão ao município independente de qualquer indenização. Sexto, o Poder Executivo poderá incluir outras exigências nos termos da doação. Artigo 4º. Mediante autorização expressa de autoridade competente, o Poder Executivo poderá o donatário hipotecar ou dar em garantia a instituições financeiras ou bancárias o imóvel recebido em doação para fins de obtenção de empréstimos destinados à instalação e manutenção do empreendimento ou ao desenvolvimento de suas atividades dentro do município de Pedra Bela. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca de segundo grau em favor do município doador, como determina o parágrafo 5º do artigo 17 da Lei 8.666/93.
Artigo 5º. Caso o donatário não cumpra o estabelecido no edital da licitação, no que couber ou utilizar o imóvel descrito no artigo 1º para fins diversos do estabelecido, o mesmo reverterá automaticamente ao patrimônio do município sem ônus, independentemente de interpelação judicial e de indenizações, e as benfeitorias não removíveis serão incorporadas ao patrimônio público municipal sem qualquer direito à indenização. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a indenizar os antigos permissionários pelas construções existentes no imóvel referido no artigo 1º dessa lei, cujo valor da indenização será apurado através de avaliação e constará no edital ou no termo de doação como encargo do donatário, inclusive o prazo que o donatário efetuará o depósito dos valores aos cofres públicos municipais. Artigo 7º. Poderá ainda o município fazer constar no edital da concorrência pública a possibilidade do donatário indenizar diretamente os antigos permissionários, conforme teto máximo do valor apurado em avaliação, assumindo o donatário essa obrigação e comprovando perante o município doador o seu cumprimento mediante quitação plena junto aos beneficiários da indenização, sob pena de não se efetivar ou de ser extinta da doação. Artigo 8º. As construções existentes no imóvel referido no artigo 1º desta lei poderão ser aproveitadas para desenvolvimento das atividades cuja regularização dessas construções fica inteiramente a cargo do donatário. Artigo 9º. As despesas oriundas desta lei correrão por conta do orçamento vigente. Artigo 10º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Pedra Bela, 13 de novembro de 2020. Álvaro Gisel de Lima, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar de número 03/2020, de 3 de novembro de 2020, lei que autoriza a doação de imóvel para instalação de indústria e de outras providências, despachos para as comissões permanentes. Projeto de Lei Ordinária número 53/2020, de 29 de novembro de 2020. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2021. Ofício número 223/2020, Pedra Bela, 29 de outubro de 2020. Assunto: encaminha projeto de lei orçamentária 2021. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o anexo projeto de lei que dispõe sobre a peça orçamentária para o exercício financeiro de 2021. Em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 e Lei 4.320/64. O projeto de lei, ora encaminhado, foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre os poderes executivo e legislativo, é o que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício de 2021. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração. Álvaro Gisel de Lima, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 53/2020, de 29 de outubro de 2020. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2021. Álvaro Gisel de Lima, Prefeito Municipal de Pedra Bela, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Pedra Bela aprova e o sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do exercício do município de Pedra Bela para o exercício financeiro de 2021, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal. Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, compreendendo: primeiro, orçamento fiscal referentes aos poderes do município,
seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta. Segundo, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. Terceiro, o orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Artigo 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal, Seguridade Social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa um montante de R$ 24.305.000, conforme quadro primeiro demonstrado em anexo. Orçamento fiscal está fixado em R$ 17.768.300. Orçamento da Seguridade Social em R$ 6.536.700.000. Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificada em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo 2º, resumo geral da receita. Receitas correntes. Impostos, taxas de contribuição e melhoria, R$ 1.325.700. Contribuição, R$ 360.400. Receita patrimonial, R$ 89.800. Transferências correntes, R$ 22.526.200. Outras receitas correntes, R$ 8.400. Receita de capital, alienação de bens, R$ 20.000. Transferência de capital, R$ 2.950.000. Total da receita bruta, R$ 27.280.500. Dedução para a formação do Fundeb, R$ 2.975.500. Total da receita líquida, R$ 24.305.000. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores. 1. Por órgãos. A. Orçamento fiscal. Poder Legislativo, R$ 588.000. 2. Poder Executivo, R$ 17.180.300. B. Orçamento da Seguridade Social. Poder Legislativo, 0. Poder Executivo, R$ 6.536.700. Total geral da despesa do município, R$ 24.305.000. 2. Por funções. A. Orçamento fiscal. 1. Legislativa, R$ 588.000. 4. Administração, R$ 1.898.800. Educação, R$ 8.144.400. Cultura, R$ 252.000. Urbanismo, R$ 2.416.900. Gestão ambiental, R$ 695.000. Agricultura, R$ 71.000. Comércio e serviços, R$ 61.000. Transporte, R$ 2.620.200. Desporto e lazer, R$ 576.000. Encargos especiais, R$ 345.000. Reserva de contingência, R$ 100.000. Total do orçamento fiscal. Orçamento da Seguridade Social, R$ 17.768.300. Assistência Social, R$ 1.108.100. Saúde, R$ 5.428.600. Total do orçamento da Seguridade Social, R$ 6.536.700. Total geral da despesa do município, R$ 24.305.000. 3. Por subfunções. A. Orçamento fiscal. Ação legislativa, R$ 588.000. Administração geral, R$ 2.058.300. Controle interno, R$ 21.000. Ensino fundamental,
R$ 5.988.100. Ensino médio, R$ 311.000. Ensino superior, R$ 110.000. Ensino infantil, R$ 1.554.800. Difusão cultural, R$ 252.000. Infraestrutura urbana, R$ 1.250.000. Serviços urbanos, R$ 1.166.900. Preservação e conservação ambiental, R$ 695.000. Extensão rural, R$ 71.000. Turismo, R$ 61.000. Transporte rodoviário, R$ 2.620.200. Desporto comunitário, R$ 576.000. Serviço da dívida interna, R$ 85.000. Serviços outros encargos especiais, R$ 260.000. Reserva de contingência, R$ 100.000. Total do orçamento fiscal, R$ 17.768.300. B. Do orçamento da Seguridade Social. Assistência ao idoso, R$ 300.000. Assistência ao portador de deficiência, R$ 10.000. Assistência à criança e ao adolescente, R$ 174.500. Assistência comunitária, R$ 623.600. Atenção básica, R$ 4.700.100. Assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 616.100. Vigilância sanitária, R$ 82.500. Vigilância epidemiológica, R$ 29.900. Total do orçamento da Seguridade Social, R$ 6.536.700. Total geral da despesa do município, R$ 24.305.000. Quatro, por grupos de natureza de despesa. A. Orçamento fiscal. 3. Despesas correntes. 1. Pessoal e encargos sociais, R$ 8.767.000. Juros e encargos da dívida, R$ 60.000. Outras despesas correntes, R$ 5.767.200. Despesas de capital. Investimentos, R$ 3.049.100. Amortização da dívida, R$ 25.000. Reserva de contingência, reserva R$ 100.000. Total do orçamento fiscal, R$ 17.768.300. Orçamento da Seguridade Social. Despesas correntes. Pessoal e encargos sociais, R$ 2.588.900. Outras despesas correntes, R$ 3.856.300. Despesa de capital, investimentos, R$ 91.500. Total do orçamento da Seguridade Social, R$ 6.536.700. Total geral da despesa do município, R$ 24.305.000. Artigo 4º. O Poder Executivo poderá realizar alterações orçamentárias desde que obedecidos os critérios e limites estabelecidos na Lei número 709, de 8 de outubro de 2020, e suas alterações. Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. Ficando autorizado a: primeiro, abrir no curso da execução orçamentária de 2021, créditos adicionais até o limite de 10% da despesa total fixada por esta lei. Segundo, a utilizar os recursos vinculados conta de reserva de contingência nas situações previstas no artigo 5º, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 4 de maio de 2001. Terceiro, realizar a abertura de créditos suplementares por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso 1º, da Lei 4.320/64. Quarto, realizar a abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda a tendência do exercício na forma do artigo 43 da Lei 4.320/64.
5. Abrir no curso da execução do orçamento de 2021 créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão da arrecadação à execução. 6. Transpor, remanejar, transferir recursos dentro da mesma categoria de ação ou programação por anulação de dotação. Artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal 4.320/64, conforme alterações de competências e atribuições orçamentárias, mantida ou não a estrutura orçamentária programática até o limite de 10%. Parágrafo 1º. Não onera o limite previsto no inciso 1º deste artigo. 1. Os créditos suplementares abertos com recursos previstos no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal 4.320/64 até o limite de 20% do total do orçamento. 2. Os créditos suplementares abertos com recursos previstos nos incisos 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 2º. Os créditos adicionais suplementares abertos por decreto do Poder Executivo, quando destinados às dotações relativas aos serviços da dívida pública, pessoal, ativos, inativos e pensionistas, encargos sociais, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados e convênios firmados, não onerarão o limite para a abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 5º. Os órgãos e entidades mencionadas no artigo 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até 15 dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. Artigo 6º. Ficam convalidadas as alterações dos programas, indicadores, metas e ações realizadas no Plano Plurianual PPA e na Lei de Diretriz Orçamentária LDO, utilizadas para a elaboração da presente peça orçamentária. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário. Padrabela, 29 de outubro de 2020, Álvaro Gesiel de Lima, Prefeito Municipal. Projeto de lei ordinário número 53/2020, de 29 de novembro de 2020, lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2021. Despacho para as comissões permanentes. Projeto de Lei Ordinária número 54/2020, de 3 de novembro de 2020. Dispõe de autorização para abertura de crédito adicional especial destinado a projetos culturais com recurso da Lei Aldir Blanc e da outras providências. Ofício número 261/2020. Padrabela, 3 de novembro de 2020. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho pelo presente encaminhar a Vossa Excelência para a tramitação nesta colenda Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Dispõe de autorização para abertura de decreto adicional especial destinado a projetos culturais com recursos da Lei Aldir Blanc e da outras providências, estando à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se fizer necessário, requer por meio desse apreciação do referido projeto em regime de urgência, em conformidade com o regimento interno desta Casa. Atenciosamente, Álvaro Gesiel de Lima, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 54/2020, de 3 de novembro de 2020. Dispõe de autorização para abertura de decreto adicional especial destinado a projetos culturais com recursos da Lei Aldir Blanc e da outras providências. Álvaro Gesiel de Lima, Prefeito do município de Padrabela, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em conformidade com o artigo 41, inciso 2º, combinado com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º, ambos da Lei Federal 4.320/64, faz saber que a Câmara Municipal de Padrabela aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei.
Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial no valor de R$ 59.246,87, assim classificados. Crédito especial. Órgão, Poder Executivo. Unidade orçamentária, Diretoria de Turismo e Cultura. Unidade executora, Divisão de Cultura. Função, Cultura. Subfunção, Divisão Cultural. Programa, Bem-Estar e Convivência. Projetos, Projetos Culturais, Premiação. Categoria econômica, outros serviços e terceiros, pessoa física. Fonte de recursos, transferências e convênios federais vinculados. Valor do crédito, R$ 59.246,87. Artigo 2º. Os recursos necessários para a cobertura do crédito aberto pelo artigo anterior serão provenientes de excesso de arrecadação oriundos das ações emergenciais destinadas ao setor cultural, previstas na Lei Federal 4.017, de 29 de junho de 2020. Artigo 3º. Os valores do programa e das ações alteradas por esta lei ficarão convalidadas no plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias vigentes. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Pedra Bela, 13 de novembro de 2020, Álvaro Gesiel de Lima, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinário número 54/2020, de 3 de novembro de 2020, lei que dispõe de autorização para abertura de crédito adicional especial destinado a projetos culturais com recursos da Lei Aldir Blanc e da outras providências, despacho para as comissões permanentes. Indicação número 109 de 2020. Instalação de redutor de velocidade no bairro do Campo. Indico a mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício a Sua Excelência o Prefeito Municipal, solicitando-lhe, junto ao setor competente, a colocação de redutores de velocidade do tipo lombada nas proximidades do ponto de ônibus no bairro do Campo e sítio dos Carrés, como referência. Justificativa. Este é um pedido dos moradores do local e pedestres que transitam pela estrada em questão, pois, segundo informações, veículos pesados e automóveis passam em alta velocidade. Reitero ainda que essa solicitação já foi feita ao Executivo Municipal através da indicação número 4/2020 e nenhuma providência foi adotada. Informa ainda que houve vários acidentes no local citado e, graças a Deus, não acarretou em vítimas fatais. Na data de 3 de novembro de 2020, houve mais um acidente, uma colisão entre um automóvel e uma moto, onde o motociclista teve sua perna fraturada. Peço encarecidamente que providências venham a ser tomadas antes que ocorra alguma fatalidade. Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento do município de Pedra Bela. Sala das Sessões, Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 3 de novembro de 2020, Vanderlei Lopes da Silva e Filomena Aparecida Janine, vereadores. Indicação número 110/2020. Solicitação de transporte para os alunos da escolinha de futebol que residem nos bairros rurais. Indica a mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício a Sua Excelência Prefeito Municipal, solicitando-lhe, junto ao setor competente, transporte para os alunos nos bairros rurais que frequentam a escolinha de futebol de Pedra Bela. Justificativa. Com as voltas das aulas da escolinha de futebol, muitos alunos dos bairros rurais não estão participando devido à falta de transporte. Reitero que um bom planejamento logístico do setor responsável conseguirá atender todos os seus alunos, pois os ônibus escolares não estão circulando. Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Pedra Bela. Sala das Sessões, Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, em 13 de novembro de 2020, Vanderlei Lopes da Silva, vereador.
Indicação número 111/2020, troca de lâmpada no bairro do Campo. Indica a mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício a Sua Excelência o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que junto ao setor competente a troca de lâmpada nas proximidades da casa do senhor Natal Polenta no bairro do Campo. Justificativa. Esse é um pedido de moradores do local, pois o local citado é bastante movimentado por veículos e pedestres. Na certeza de poder contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Pedra Bela. Sala das Sessões, Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, em 3 de novembro de 2020. Vanderlei Lopes da Silva, vereador. Indicação número 112/2020, implantação de tubos de escoamento de água na Avenida Aparecido Miranda. Indica a mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício a Sua Excelência o Prefeito Municipal, solicitando-lhe para que junto ao setor competente seja realizada a implantação de tubos de escoamento de água na Avenida Aparecido Miranda, nas proximidades do terreno da senhora Terezinha Miranda. Justificativa. Este é um pedido dos moradores do local que durante o período da chuva sofre com as enchentes, desmoronamentos e erosões, bem como a danificação do asfalto em razão do acúmulo de água na via. Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Pedra Bela. Sala das Sessões, Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 3 de novembro de 2020, Vanderlei Lopes da Silva, vereador. Indicação número 113/2020, implantação de tubos de escoamento de água no bairro do Campo. Indica a mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício a Sua Excelência o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que junto ao setor competente seja realizada a implantação de tubos de escoamento de água no bairro do Campo, nas proximidades da casa do senhor Benedito Aparecido de Godoy e entrada do Tadeu. Justificativa. Esse é um pedido dos moradores do local que durante o período das chuvas sofrem com as enchentes e ficam por vezes ilhados, visto que a estrada fica em péssimas condições. Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Pedra Bela. Sala das Sessões, Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, em 3 de novembro de 2020, Vanderlei Lopes da Silva, vereador. Indicação número 114/2020. Estude a possibilidade de colocação de braços de luz na rua Joaquim Alferes. Senhores vereadores, com observância nas disposições regimentais, que seja expedido ofício a Sua Excelência o Prefeito Municipal, para que junto ao setor competente possa incumbir no sentido de realizar a colocação de braços de lâmpada na rua Joaquim Alferes, nas proximidades da casa do senhor João Pintor e Igreja Restauração da Fé em Cristo. Justificativa. Este é um pedido dos moradores e frequentadores do local, que frequentemente utilizam a via e se sentem prejudicados, visto que, com a falta de iluminação, dificulta boa visibilidade e traz mais insegurança, principalmente por ter várias crianças que brincam no local. Na certeza de poder contar com o vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Pedra Bela. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 3 de novembro de 2020, Vanderlei Lopes da Silva, vereador. Indicação número 115/2020, manutenção da estrada no bairro dos Teles com a passagem de máquina e cascalhamento. Indica a mesa com observância das disposições regimentais que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, solicitando-lhe que junto ao setor competente seja realizada a manutenção da estrada do bairro dos Teles, nas proximidades da residência do senhora Cássia do Bigode e senhor Abel do Amadeu. Justificativa. Este é um pedido dos moradores em razão da chuva que atinge a região, bem como a quantidade de veículos que passam no local, visto que, por ser estrada de terra, a estrada fica muito escorregadia, prejudicando a dirigibilidade e podendo causar acidentes. Sala das Sessões, Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, em 3 de novembro de 2020, Vanderlei Lopes da Silva, vereador. Indicação número 116/2020, solicitação de retorno da circulação do transporte nos bairros rurais. Indica a mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício a Sua Excelência o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que junto ao setor competente a volta da circulação de transporte nos bairros rurais. Justificativa. Esse é um pedido dos moradores da zona rural, bem como dos comerciantes do município, visto que
A falta da circulação dos ônibus faz com que diminua as pessoas na cidade, principalmente em dias da semana, fato esse que prejudica os comércios. Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Pedra Bela. Sala das Sessões, Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 13 de novembro de 2020, Vanderlei Lopes da Silva, vereador. Indicação número 117/2020. Solicita placas de sinalização de lombada no bairro da Pitangueiras de Baixo. Indico à mesa, na forma regimental, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal para que, junto ao setor competente, faça a colocação de placas de sinalização de lombada no bairro da Pitangueiras, nas proximidades da residência do senhor José Augusto. Justificativa: esse é um pedido dos moradores locais, visto que a indicação de lombada é necessária, pois garantem a segurança de todos. Prescreve o artigo 72 do CTB que todo cidadão tem o direito de solicitar por escrito aos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito a colocação de sinalização quando for inexistente ou deficiente. Diante disso, é com fundamento no artigo 72 do CTB, requer que seja o presente pedido recebido e devidamente analisado para fins de implantação da sinalização. Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Pedra Bela. Sala das Sessões, Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, em 3 de novembro de 2020, Filomena Aparecida Janine, vereadora. O presente abaixo assinado conta com assinaturas de pessoas de boa vontade, devotos e amigos do Santuário Diocesano de Pedra Bela, os quais, invocando o artigo 8º da Lei Orgânica Municipal, é de competência do município de Pedra Bela e da Igreja de comum acordo zelar pelo uso e conservação do patrimônio histórico, religioso, turístico e cultural, representado pelo logradouro público denominado Pedra do Santuário, localizado no município de Pedra Bela. Consoante a Carta Magna no seu artigo 23, 3 e 4º, com a devida vênia, respeitosamente solicitam ao poder público do município de Pedra Bela, legislativo e executivo, ações legais para a preservação e a salvaguarda do patrimônio histórico, cultural e religioso, constituído pela Pedra do Santuário e seu entorno, Praça Antônio da Serra e Praça da Ermida, com suas edificações e acesso, impedindo o comércio de ambulantes em geral, o consumo e venda de bebidas alcoólicas, garantindo assim às gerações futuras a preservação e proteção da notável paisagem natural, bem como do culto e celebrações. Os abaixo assinados filhos, filhas e amigos, presentes e ausentes de Pedra Bela, pela fé e amor devoto de Nossa Senhora da Pedra, pelo testemunho de Antônio da Serra, chamam as autoridades acima mencionadas e subscrevem-se atenciosamente. Se algum dos seus vereadores quiser fazer uso da palavra, está à disposição. Pois não, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, novos vereadores. Pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Eu queria comentar sobre a indicação 109/2020, que é sobre as lombadas. Eu acho que todos os vereadores aqui, sempre, o pessoal dos bairros rurais pede essas lombadas. No caso lá onde eu quis colocar na indicação é sobre perto da escola lá do bairro do Campo, onde hoje de manhã aconteceu um acidente com um moço de manhã de moto, e antes de ontem já aconteceu outro acidente também, só que graças a Deus ninguém acabou se machucando, machucou muito. Então eu queria pedir o apoio de vocês nessa indicação, se possível, puder assinar. E ver também, porque eu conversei com o Álvaro sobre isso, ele falou que não tem como, porque senão bate na lei que tem que sinalizar, depois acontece um acidente, o moleque, a imprudência de um moleque aí pega uma moto do pai e passa numa lombada dessa feita de terra, aí acaba machucando e daí dá processo até para o próprio executivo. Então até não sei se ele podia montar alguma lei sobre isso, montar alguma coisa, porque
se acontece alguma coisa grave, vem tudo em nós aqui, né? Então, se alguém puder assinar essa indicação que é importante. Presidente, eu queria fazer um requerimento verbal sobre a DR, para variar, né? Falando da DR de novo. Tem uma árvore lá perto do radar da estiva e um senhor veio até mim e falou que ligou lá na DR, e aí a resposta da DR foi o seguinte, que eles estão sem contrato, que eles não podem atender a nossa rodovia. Então eu queria fazer um requerimento, um pedido de informação assinado por todos, se possível, para a gente ver o porquê como que está a situação do contrato. Eles falaram que cancelaram o contrato deles. Aí eu queria fazer um pedido de informação sobre isso, presidente. Como que larga, não avisa ninguém, daí jogaram nas costas do bombeiro, jogaram nas costas da polícia militar, e assim não dá pra ficar, aí acho que vai fazer uma semana que tá essas árvores lá. O Creito, não sei como pode resolver isso pra nós, porque tá pisando na bola direto. Obrigado, presidente. Requerimento verbal do novo vereador Vanderlei Lopes da Silva, pedido de informação, ADR, está em discussão. Pois não, novo vereador. Senhor presidente, meu secretário, segundo secretário, os novos vereadores, meu amigo Xará, meu filho, Gabriel, nosso amigo, parabenizar o novo vereador, segundo secretário, pedido aí. Tá meu filho testemunho que precisamos parar o carro meu no encostamento, precisar tirar uma árvore se está vindo de Bragana, chuva, que é uma vergonha mesmo a DR, que os caminhões da DR não andam mais aqui, só anda para barrar essa beça, só vai para, nesse caso aí, para fazer, socorrer, tirar essas árvores no meio de curva, essas coisas, não faz isso, nem galerinha não tá limpando. Esses vários acidentes que acontecem na rodovia nossa aí, a imprudência é da ADR. Então a gente devia começar a informar o povo, colocar um ofício informando o povo, qualquer acidente acontecendo nessa rodovia, eles procuraram o direito deles, o Ministério Público. Lá no Ministério Público, lá o Dr. Dib, quem for lá e meteu o processo na ADR, fazer pagar a família, indenizar a família, porque isso aí, a responsável da rodovia é a ADR. Não é a Prefeitura Municipal de Pedra Bela responsável pela rodovia. Então, você olha, tá aí meu filho de prova, né, vindo de Bragança, de pé de chuva lá, foi coisa de segunda, a árvore pegou, caiu bem perto da estiva. Meu filho tá aqui para não deixar mentir, que fomos lá, parei meu carro e fui lá tirar um galho no meio da pista. Porque podia vir um motoqueiro, não um motoqueiro, uma outra família, e sofreu um acidente lá, no escuro. Então, isso aí, a responsabilidade. E outra coisa, não dá nada mandar para ligar, não sei se é para a Luz, não sei o que, não dá para a de Bragança, não dá nada, o Creito não resolve nada. Nós temos que mandar um ofício direto para o governador, que também até hoje nunca fez nada também no estado de São Paulo. Entendeu? Então, acho que tem que fazer um ofício direto para o governador, para ele dar um perdão nessa DR, porque essa DR, dizer a verdade, desculpa falar, maior corrupção que existe, porque só contrata um monte de peiteiro, aí vem aí, faz um monte de porcaria, e não faz porra nenhum serviço aqui no nosso município aqui, e vários estados de rodovia aí. Piracai, quantos acidentes acontecem em Piracai? Joanópolis, quantos acidentes acontecem? Por causa do quê? Por causa dessa DR. Essa DR não está cumprindo mais nada. Só fica contratando empresinha. Eu sinto saudade. Tem a ver com o tio da nova vereadora, fala a verdade. Eu sinto saudade dos funcionários do Estado, que trabalhava duro, firme, mostrava o serviço. Hoje não, hoje põe uma empreiteirinha aí, cobra milhões aí da DR, roubando dinheiro do povo que está rodando a rodovia e não faz, desculpa, não vai porra nenhuma para o município nenhum. Então, só sai, senhor presidente. E eu falo para o senhor, não é a DR, o secretário, é o governo do Estado de São Paulo que tem que escutar essa verdade. Porque ainda está cansado daqui de ser palhaço, capacho dessa DR. Quantos vereadores já fez ofício aqui, pedindo para a CDR fazer limpeza de galeria, limpar coisa. Se não é a prefeitura fazendo limpeza, até hoje a rodovia está perdida no mato. Então, faça para o senhor presidente, encaminhar para o governador esse ofício aí, porque isso aí está uma vergonha, essa DR, que ele vem lá de cima, que vem moendo esse crédito aqui, ou joga desse secretário, porque esse secretário aqui nem capotando o carro não morre essa praga, ele vai ter morrido nessa rodovia. Só isso aí, mais nada. Requerimento verbal do novo vereador Vanderlei Lopes da Silva continua em discussão. Não havendo que queira discutir, está em votação. Quem for favorável permaneça com o destaque, quem for contra pode se levantar. Requerimento verbal do novo vereador, pedido de informação ADR, foi aprovado por unanimidade de votos. Se algum dos senhores vereadores quiser fazer uso da palavra, continua à disposição. Não havendo quem queira fazer uso da palavra e não havendo mais matéria para deliberação, comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 10 de novembro de
2020. Diante disso, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos e que Deus abençoe a todos.